Bom dia, com a bondade de Deus. Seja bem-vinda, bem-vindo. Deus é fiel em todo tempo. Bom dia, Girlene, seja bem-vinda. Vamos aguardando um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando. Hoje nós vamos estudar Provérbios, capítulo 8. Provérbios sempre tem uma mensagem rica para nós de sabedoria. Bom dia, Alberley, meu amigo de escola, né? Quantos anos não nos vemos. Fico muito feliz e grata de ver você por aqui. Muito bom, muito bom. Gratidão, Gilene, amém, amém. Que Deus te abençoe também, minha querida. Deus é bom em todo tempo, né? Pois é, Overley, muitos anos não nos vemos, né, meu amigo? Prazer ter você por aqui. Às vezes eu vejo umas postagens suas, sua família, uma família muito linda. Que Deus abençoe, viu? Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa o pessoal. Geralmente esse horário da manhã o pessoal tá na organização, na correria do trabalho, né? Os anos passam rápidos, né? Mas graças a Deus que estamos firmes, fortes, com saúde, né? E a gente vai seguindo. Só mandar uma comunicação aqui, dizendo que eu estou ao vivo e nós já vamos iniciar o estudo. Me seguirá, Senhor. Me seguirá. Verdade. Acho que se não fosse as redes sociais a gente não veria mais, né? Sempre vejo Poane, entre outros amigos que muitos não vejo, mas muitos, graças a Deus, pelas redes sociais ainda temos oportunidade de ver, né? Em todo tempo tu és tão, tão bom. O fôlego que tenho, não parei. Bom dia, Maria Aline. Bom dia, seja bem-vinda, lindona. Vamos dar início agora. Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel. Clica na setinha aí, envia para alguém, vamos convidar alguém para estar aqui conosco, para que faça sentido para mais alguém nesse dia, nesta manhã. Abaixar aqui um pouquinho, para a gente orar e iniciar, né? Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por mais esse dia. Muito obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu te peço que o Senhor nos conduza em mais esse dia de estudo, de devocional da tua palavra. Que essa palavra seja fiel, que ela venha tocar e que ela venha crescer raízes, ó Pai, venha dar frutos nos corações das pessoas que ouvirem, ó Pai. Ah, Senhor, abra nossa mente, nosso entendimento, abençoa minha boca,
que eu venha falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor deseja falar aos corações dos teus filhos, das tuas filhas. Ah, Senhor, muito obrigada por esse dia, abençoar a todos que já estão aqui, aos que vão chegar, aqueles que vão assistir gravado, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém. Vamos iniciar então, né? Hoje, como eu disse ontem, eu preparei o estudo na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Se vai ser melhor do que a NVI. E vocês podem comentar se estão vendo diferença, se achou melhor nessa linguagem ou na NVI, tá bom? Fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, né? Então, Provérbios, capítulo 8. Vou iniciar agora, vou ler do versículo 1 ao 5. A sabedoria se oferece a todos, só não pega quem não quer, né? Então vamos lá. A sabedoria está chamando. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira das estradas, nas encruzilhadas dos caminhos, está na entrada das cidades, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês. Eu faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência. Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Então, assim, a gente vê aqui que a sabedoria, ela está batendo, está gritando a todos, né? Então, é como se a gente olhasse e dissesse, Jesus, ele está à porta e bate. Abre quem tem inteligência e quem tem sabedoria, né? Na versão NVI, assim, é porque eu gosto muito da versão NVI, tá, gente? Então, por isso que eu vou ler também, para que vocês compreendam um pouco a diferença, ó. Na versão NVI, a sabedoria clama, o entendimento levanta a voz, nos altos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas ela se coloca. Ao lado das portas da cidade, na entrada, gritem em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto minha voz. Ó inexperientes, adquiram a prudência. Ó tolos, obtenham entendimento. Então, assim, aqui é um convite, né, para que a gente tenha entendimento, para que a gente busque sabedoria, porque sem sabedoria e entendimento, não vamos adiante, né? Então, a sabedoria, ela não está escondida e nem ele é separada. Ela é tipo assim, acessível a todos. O que nós precisamos? Apenas estar de ouvidos atentos, porque ela está gritando, ela está pronta, né? Então, Deus quer que todos ouçam. E ela se coloca onde todos passam, nas ruas, nas encruzilhadas, ou seja, nas decisões da vida. Então, é que nós tenhamos ouvidos sensíveis ao que Deus está falando o tempo todo. Nós, às vezes, não prestamos atenção e não damos ouvidos, mas o tempo todo Deus está falando. E o que ele fala é plena sabedoria o tempo todo, né? É bom aos nossos ouvidos, à nossa alma e aos nossos dias, né? Então, em momentos de escolha, silêncio ou conflito, a sabedoria está falando. Será que você está ouvindo? Né? É um convite hoje você a refletir, né? Então, aqui, dentro da visão
bíblica e tudo no contexto teológico, a gente vê que a sabedoria ela é uma forma de revelação divina, prática e pública, né? Que Deus chama pessoas simples para viverem com sabedoria, para viverem o extraordinário. A gente vê lá em Tiago 1,5. Deixa eu ler para vocês aqui o que está dizendo em Tiago 1,5. Então, assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse diz isso também, né? Então, que nós estejamos atentos aqui, ó, em Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá literalmente, e nada lhes impropera a ser-lhe concedida. Então, o que nós temos que fazer? Pedir todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, força, ânimo e coragem. Isso é muito importante para que a gente tenha, dias de paz e que a gente persista, porque sem Deus, sem sabedoria, nós nada somos, né? Amém? Vamos lá? Então, agora eu vou ler do 6 ao 11, ok? Então, escutem, pois, digo coisas importantes, tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil para entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais precioso do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu li até... Não, é isso mesmo, até o 11, né? Então, a gente vê aqui que Deus está dizendo que Ele é a sabedoria e que nada pode ser comparado a Ele. Então, assim, que a gente esteja colocando Deus em primeiro lugar sobre tudo em nossas vidas. Que o tempo todo Deus se faça presente, que Ele permaneça, né? Que nós estejamos, o tempo todo de ouvidos atentos, que a gente prefira a instrução do Senhor, que ela é muito mais preciosa do que qualquer ouro, do que qualquer prata, né? E a gente vê assim que muitas pessoas às vezes escolhem viver o hoje, viver o agora e não se preocupam com o que as consequências podem trazer para a vida delas. E a gente sabe que tudo tem consequência. Então, a sabedoria fala o que é certo, né? Então, ela é clara, não engana e é mais valiosa que qualquer bem material. Para a nossa aplicação pessoal, diária, né? Na dúvida, escolha o que é certo. Sempre. Nossa, Deus, escolha o que é certo. Mesmo que custe. A sabedoria, ela é um investimento que retorna em paz, honra e maturidade, né? Então, a aplicação teológica, a gente vê que a sabedoria de Deus não se adapta à cultura. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o início, o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, não, mas isso é antigamente. Não, Deus é imutável. Então, que estejamos atentos a isso, né? Ele permanece justo e verdadeiro até o fim. Em Hebreus 13:8, fala sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês, Hebreus 13:8.
Hebreus 13, 8. Gente, como é maravilhoso a gente aprender mais da palavra do Senhor, né? Olha, outro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ai, que coisa mais maravilhosa. Eu recomendo que vocês estejam com papel e caneta, viu, gente? Podem anotar, se tiver dúvida, pode perguntar, porque é um prazer estar aqui falando da palavra do Senhor, falando daquilo que Deus traz aos nossos corações, né? Para a nossa vida diária, para o nosso crescimento, né? Então, continuando, a sabedoria governa com justiça e dá vida abundante. Eu vou ler agora do 12 ao 21, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Gente, se Deus te prometeu algo, se já falou, tenha certeza, vai se cumprir. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha justiça e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Gente, isso é muito forte. Como é forte. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. E se nós nos colocarmos diante do Senhor e procurar Ele, Ele responde mesmo. Quem procura acha. Seja qual for a sua dificuldade, qual for o seu problema, coloque diante do Senhor. Ele é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro, tá bom? Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Gente, como é lindo isso aqui, como é maravilhoso a gente estar com o Senhor. Ele nos recompensa em todo tempo, em todas as áreas da vida, né? Então a gente vê aqui que a sabedoria, ela governa, ela ensina, ela honra, ela prospera, né? E é Deus, Ele é a sabedoria. E ela caminha com justiça e recompensa quem a busca. Então, ó, quem a busca, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor, então ele não chega e pá, arromba para entrar, não. Ele entra com ordem e decência. Então, nós precisamos de convidar, de trazer ele para a nossa vida diária, para os nossos negócios, para a nossa família, ensinar os nossos filhos, né? Nós como esposas sermos sábias nos nossos trabalhos, os homens serem sábios como os esposos, né? Então, quando a gente convida a sabedoria para estar na nossa vida, a gente é bem sucedido em tudo, né? E essa sabedoria representa Deus, né? Porque quando a gente tem Deus, a gente tem sabedoria, né? Então, para aplicação diária, você lidera sua casa, seus filhos, seu ministério ou até seu interior. Você lidera? Como que tá isso? Peça sabedoria. Ele gera colheitas justas e ricas. Então, o tempo todo. É como eu já disse. Peça, convide e ele virá, né? Então, na teologia aplicada, a gente vê que a justiça é o caminho da sabedoria. Não há sabedoria divorciada da integridade. Então, a sabedoria e a integridade, ó, são casadas, andam juntos. Nós temos que ser íntegros, né? Íntegras.
Vamos para o próximo, do 22 ao 31, né? A gente vê aqui no 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes do oceano, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Gente, isso aqui é muito profundo, como é profundo. A sabedoria, ela veio como verbo, e o verbo se fez carne, né? Vamos lá, continuando no 27. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes no mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Gente, Deus, ele comanda tudo. Vocês acham que acontece, cai uma folha sem Deus permitir? Tudo é permissão do Senhor. Olha, quando a gente vê esses acontecimentos aí com o mar, com as águas e tudo, é porque Deus permite. Mas por quê? Não sei, alguma coisa tem. Cumprimento da palavra do Senhor, né? Então, aqui, ó, eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Gente, como é forte, como é forte. A sabedoria, a gente vê aqui que a sabedoria, ela já existia antes da criação. Ela participou do plano de Deus e se alegrava com a humanidade. Ou seja, o mundo foi feito com sabedoria para viver com sabedoria. Então, viver você, né? Na verdade, não é o viver em si, eu, você, nós, né? Vivemos em paz com Deus, com as pessoas. Isso é um contexto de sabedoria, quando nós buscamos paz. Porque se nós não buscamos paz, nós estamos sempre em guerras. Essa é uma forma de demonstrar que nós não estamos usando sabedoria. Então nós devemos orar ao Senhor e pedir: Pai, chega de guerras, eu quero viver paz, dias de paz. Me dá sabedoria para me alcançar paz, tranquilidade, força, ânimo e coragem. Se você tem vivido dias desafiadores, de lutas, de cansaço, tem sido difícil para você, calma, ore ao Senhor e tudo vai chegar no lugar, no tempo certo, né? Então, siga o projeto original, que é sabedoria, né? Então, a gente vê aqui na teologia que a sabedoria, ela veio na pré-criação, que ela aponta para o Logos eterno, né? Para Cristo, para Jesus. Então, assim, a gente não pode afirmar que Jesus, que aqui que é a sabedoria, mas Cristo é também, ele tem a sabedoria. Vocês entendem? É um conjunto, ela aponta para Cristo, mas a Bíblia não afirma que é Cristo, mas que estava lá, né? Então, aqui é por meio de quem todas as coisas foram feitas. Aqui, ó, eu vou ler com vocês João 1, do 1 ao 3. Quer ver? Vamos ver o que fala aqui. João 1, do 1 ao 3.
né? Vamos lá então. Olha, presta atenção. Eu vou ler aqui para vocês na versão Almeida mesmo, que foi a que eu encontrei. Não, eu encontrei na NVI. Vamos ver na NVI. Ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, aqui está apontando para Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por intermediário dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, vocês veem que aponta para Cristo, né? Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, por favor, não guarde, pode perguntar, tá bom? Então, continuando, né? Agora nós vamos para o 32 ao 36. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. É forte, né? Então, vamos estar às portas, procurar a Deus, procurar sabedoria, procurar estar nos caminhos para que nós estejamos e que tenhamos vida e vida com abundância, né? A sabedoria, ela fecha o capítulo com um apelo amoroso. Ouça-me e viva! Ela não força ninguém, não é por força nem por violência, igual eu já disse, mas recompensa quem escolhe buscá-la diariamente. É assim, Jesus, Deus, ele não nos obriga a segui-lo, a servi-los, a estar na presença dele, a sermos pequenos discípulos, né? A sermos filhos, mas quem aceita e quem segue tem recompensa, né? Então, todos os dias, você, eu, nós temos a chance de se aproximar da sabedoria ou se afastar dela, né? Então, é uma escolha. O que você vai escolher hoje? Eu escolho a sabedoria. Nossa, eu escolho estar com Cristo. Então, vamos junto? Né? Então, na teologia a gente vê o seguinte: a sabedoria leva à vida, pois o próprio convite do reino de Deus pois ele é o convite do próprio reino de Deus, e rejeitá-lo é rejeitar o caminho da cruz, do amor e da verdade. Então, quando nós rejeitamos Deus, quando nós rejeitamos Jesus, quando nós rejeitamos a sabedoria que vem do alto, nós estamos rejeitando o amor, a verdade e o caminho que leva a Cristo, né? Então, uma conclusão geral, né, de todo o capítulo 8, a gente vê que a sabedoria, ela é ativa, ela é prática e ela é pública, ela não está escondida, ela está acessível a cada um que quiser, né? Então, mesmo aos mais simples, ela não atende classe social, seja o mais rico ou o mais pobre, né? Ela é mais valiosa do que qualquer bem material, ela governa, corrige, prospera e alegra. Estava com Deus desde o princípio e ela é o próprio caráter divino. Gente, busque sabedoria todos os dias, né? Escolher a sabedoria é escolher vida, bênção e integridade. Então, o que eu digo para você? Permaneça com Cristo, esteja com Cristo,
Busque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele não disse que seria fácil, mas que ele estaria conosco. Então, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por adversidades, mas vai ser diferente, a gente vai ter paz, a gente vai ter tranquilidade, porque quando a gente tem Cristo é diferente, quando a gente tem a sabedoria é diferente, né? Então, o que eu quero deixar para vocês? Aplicações práticas diárias para hoje, para o dia que se chama hoje. Sabe por quê, gente? Nós podemos fazer melhor hoje para viver uma manhã diferente, porque o ontem já passou, já foi, não existe mais. Deus é um Deus de presente, um Deus de vida, e o amanhã só pertence a Ele, mas que nós estejamos hoje fiéis, sábios e em constante alerta, né? Então vamos ver aqui, ó. Vou ditar para vocês 5 aplicações diárias, se vocês quiserem anotar, né? Primeira, ouçam com atenção os alertas do Espírito Santo nas decisões cotidianas. Gente, isso é muito sério. Às vezes nós temos decisões a tomar, escolhas a fazer, enfim, e nós nem consultamos a Deus, nem consultamos o Espírito Santo. E aí ele tá falando, ele tá tentando avisar que aquilo não vai ser bom, que não vai dar certo, mas a gente não estava de ouvidos atentos. Eu convido você, a ter atenção ao que ele está falando, né? 2, seja uma mulher ou um homem, né, que busca sabedoria mais do que aplausos e conquistas, porque, gente, tudo passa nessa terra aqui, os aplausos, os elogios, as conquistas, mas a única coisa que permanece é o amor de Deus, é a sabedoria de Deus, né? 3, ensine seus filhos e liderados a amar o conselho e não a desprezá-lo. Então, que nós venhamos ensinar aos nossos filhos a amar a Deus, a permanecer na presença, a conhecer a Deus, porque muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, eles têm uma visão deturpada de Deus, de quem é Deus. Eles veem Deus como algo muito longe, muito distante, muito inacessível, e não é assim. Deus, ele é um Deus de relacionamento, e ele deseja se relacionar conosco, comigo, com você e com todos nós, todos os dias, tá bom? 4, escolha a verdade, mesmo que doa. Ela é o caminho da vida. Gente, Deus traz toda hora esse versículo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, escolha Jesus o tempo todo. 5, se ainda falta entendimento em alguma área, peça e Deus te dá. Lembra que nós lemos lá Tiago 5, que tudo que nós pedirmos a Deus, ele nos dá, né? Vou até ler de novo aqui para vocês, Tiago 5. Tiago 5, 1, 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente e não lhes impropera a ser-lhe concedida. Então, gente, peça a Deus, converse com Ele. Eu convido você hoje a tirar um tempo de reflexão. Não tem gente às vezes que fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. A oração, ela é uma conversa com Deus. Assim, quando, por exemplo, eu e você, nós nos encontramos, ou você encontra qualquer amigo aí e tal, ou seu pai, sua mãe, enfim. Oi, tudo bem? E aí, como vai? Ou você vai conversar e falar assim, olha, eu tô sentindo isso, eu tô passando por isso, mas assim, eu vou dar um exemplo de oração da conversa que você vai ter. Primeiro,
você pode cumprimentar Deus, né? Senhor Deus, tá? Cumprimentou do seu jeito, tá? Porque cada um tem um jeito. Aí depois você pode agradecer pela vida, pelo dia, por tudo, pelo ar. Enfim, vai agradecendo. Tudo que você lembrar, você agradece. Porque tudo é motivo de agradecer, ó. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos de pé hoje. Como Ele é bom, Ele guardou o nosso sono essa noite, Ele permitiu que o nosso espírito voltasse ao nosso corpo e que nós estivéssemos aqui hoje, que eu estou aqui falando para vocês, é permissão do Senhor, né? Então, lembre-se. Tire esse tempo, fale com ele e depois comenta comigo, fala se fez sentido, se você viu e sentiu a diferença, a presença do Senhor em algo, se houve um diferencial aí na sua vida, tá bom? Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui. Eu convido todos e mais alguns para estarem amanhã, nesse mesmo horário, às 7 da manhã, com o estudo do capítulo 9. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Vamos orar para encerrar, porque eu sei que muita gente trabalha agora há pouco, vai ser um dia abençoado, próspero e Deus presente com muita sabedoria. Vamos orar? Vamos agradecer? Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo, por esse momento aqui de comunhão, de aprendizado com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Graças te dou pelo nosso dia, Senhor, muito obrigada por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, obrigada por esse estudo, pela sua presença, pelo teu cuidado. Continua a nos abençoar, que essa palavra venha frutificar, florescer, enraizar. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faça a tua vontade. Que ela chegue a quem precisa chegar, Pai. Seja as pessoas que vão assistir gravadas, que vão assistir no Instagram, no YouTube, por onde quer seja o caminho que ela chegar, mas que ela chegue, que ela faça a diferença, meu Pai. Abençoa o dia de cada um aqui, Senhor. Muito obrigada por hoje, por essa manhã e por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tenha um dia abençoado e amanhã às 7 horas eu aguardo vocês aqui e convida mais alguém para estar junto com a gente, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.